Eu ri no funeral da minha avó. Minha avó era tão teimosa quanto eu. A única briga que minha avó e eu tivemos foi sobre o fato de eu estar me mudando para outro estado. Então eu me formei e visitei minha avó na semana passada. Ela estava viva, amorosa e ainda lutando. Então bateram na traseira do meu carro, dando perda total. No dia seguinte, ela faleceu. Eu estava ficando com a minha mãe desde então. Na manhã do velório, entrei na cozinha e vi minha mãe. Acho que você fez as pazes com sua avó, porque você tem permissão para ir ao funeral. Eu perguntei, como assim tenho permissão para ir ao funeral da vovó? Perguntei a minha mãe com a testa franzida. Minha mãe franziu a testa de volta para mim. A vovó não gostava de você, Raven, especialmente depois da briga que vocês duas tiveram. Minha boca se abriu em choque com o que estava saindo da boca da minha mãe. A briga foi apenas sobre o quão longe eu estava me mudando. Não se atreva a dizer se tenho permissão ou não para ir ao funeral da vovó. Gritei com raiva para minha mãe. Então arrume sua própria carona para lá, sua criança ingrata. Minha mãe rosnou para mim enquanto saía de casa batendo o pé. Eu queria chorar porque sabia que todos já estavam indo para o funeral. E com lágrimas de frustração nos olhos, verifiquei os aplicativos de viagem, apenas para descobrir que levaria cerca de meia hora para alguém chegar à minha localização. E a viagem até lá levava 2 horas se o trânsito estivesse bom. Procurei desesperadamente em meus contatos e liguei para meu tio. Desculpe, garota. Saímos ontem à noite para chegar a tempo. Tentei minha tia. Saímos às 5 da manhã de hoje. Tentei todos que eu sabia que iriam. Todos disseram basicamente a mesma coisa. Não queremos ajudá-la de forma alguma. Eu estava ficando desesperada. Mas parecia que minha avó conhecia minha família melhor do que eu. Houve uma batida na porta e fiquei boquiaberta. O motorista da limusine fez uma reverência para mim e me entregou um envelope. Abri devagar enquanto o motorista permanecia em silêncio. Era um bilhete da minha avó. Querida Raven, nossa família não é agradável com mulheres que parecem ter cérebro e um plano. Eles esconderam isso de você, mas aposto que você não tem carona para o meu próprio funeral, o que acho vergonhoso. Então eu os enganei. O pastor não começará até você chegar. Por volta das 18 horas, os convites diziam meio-dia para o meu funeral. Meus lábios se curvaram em um sorriso lento. Continuei lendo o bilhete. Tudo o que você comprar será pago com o cartão entregue a você pelo motorista na limusine. Aproveite, Raven, porque eu realmente gostaria de ter feito isso na sua idade. Isso poderia ter salvado minha irmã mais nova de tirar a própria vida. Use minha morte e crie o caos que quiser. Eu te amo, Raven, e acredito em você, e sinto muito por não estar aí com você. Com amor, vovó. Pisquei lentamente enquanto chorava. O motorista da limusine me entregou um lenço. Limpei meu rosto antes de me erguer com altivez. Qual é o seu nome, senhor? Os olhos do motorista se arregalaram levemente antes de um sorriso gentil surgir em seu rosto. Para você, Beck está ótimo. Eu sorri de volta. Então, vamos fazê-los esperar até o último segundo antes das 18 horas. Beck sorriu para mim. Eu esperava que você dissesse isso. Ele meteu a mão no bolso e tirou uma lista. Se me permite sugerir este roteiro, querida. Apenas sorri enquanto caminhava e entrava na limusine. Eu mal podia esperar para anunciar o que a vovó havia escrito em seu bilhete sobre a herança. Um restaurante 5 estrelas para o almoço antes de um turbilhão de compras. Parecia que minha avó estava bem ali me mimando com uma dessas viagens, e até o resto do trajeto foi pura diversão com a habilidade incrível de Beck de acertar as letras das músicas. Paramos bem na frente de todos os familiares irritados. Beck desceu antes de abrir minha porta e me ajudar a sair da limusine. O vestido preto de funeral, que tinha um belo véu de renda, revelou lentamente meu rosto. A expressão da minha mãe mudou de choque para raiva num piscar de olhos. Como se atreve a aparecer vestida desse jeito, parecendo uma oferecida no funeral da sua própria avó? Beck se colocou entre minha mãe e eu. Receio, senhora, que não posso permitir que a machuque. Gritar mentiras está prejudicando a reputação dela. As poucas palavras de Beck deixaram minha mãe quase roxa de raiva. Dei um tapinha no braço de Beck enquanto ele se afastava, pronto para intervir se necessário. Por que, mãe? Eu só fiz o que todos vocês... Olhei para o semicírculo de familiares. Sabiam que eu não tinha como fazer. Chegar aqui é uma pena que a vovó tenha aprendido só no final da vida a ter um plano e um sonho. Todos no funeral ficaram pálidos, como se tivessem visto um fantasma. Minha mãe demorou a entender. O que isso significa? Ela gritou na minha cara. Eu sorri com desdém. A vovó doou metade dos bens para a caridade. O rosto ganancioso da minha mãe ficou subitamente tão branco quanto o dos outros convidados. O quê? Ela gaguejou. E o resto foi deixado para mim. Podia-se ouvir um alfinete caindo naquele momento. Agora você tem um motivo real para me odiar, além de eu pensar por mim mesma. Amém, disse o pastor, e eu ri.